Oi, pessoal. Boa tarde. Deus abençoe vocês, abençoe esse momento aqui que a gente se dedica para falar um pouquinho das palavras, das coisas de Deus. Então, que Deus possa estar abençoando o seu lar, protegendo, evitando esse mal que está acontecendo no mundo todo. Que o Senhor abençoe todos os que estão assistindo essa pequena aula sobre as coisas de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela misericórdia que Ele tem. Pai, abençoe, Senhor, todos os que estiverem assistindo esse vídeo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de explicar para vocês uma coisa que vai acontecendo na vida da gente. E quando eu era jovem, faz tempo isso, né? Faz tempo que eu era jovem. A gente trabalhava na lavoura, na roça. E a gente trabalhava num sítio onde tinha uma fonte, bem no meio do sítio. No meio do sítio, assim, quando a gente estava cansado, chegava a hora do almoço, que a gente, lá não tinha relógio, era o sol. O sol levantava, a gente estava na roça e o sol ia embora, a gente saía da roça. Era governado pelo sol. E quanto mais comprido o dia, mais a gente trabalhava. E nesse tempo de calor, nesse sítio tinha essa nascente grande, uma fonte, que jorrava ali uma água tão maravilhosa, tão pura, que na hora do descanso da gente, a gente corria lá para a nascente e ficava ali, tomando aquela água, se lavando o rosto, lavando aquele suor que a gente está cansado. Depois a gente comia o nosso almoço, depois a gente tomava mais água. E era assim, a gente tinha aquele refrigério naquela fonte, naquela nascente. Essa historinha, eu estou contando só por causa de uma história que eu quero contar após. Então eu quero ler agora a palavra de Deus e depois a gente conclui e vocês vão entender melhor por que contei essa história da fonte, da nascente de água, que nunca a gente chegou lá e não tinha. Estava sempre jorrando. Até hoje ela continua. A palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei, tudo. Tudo depende desses dois mandamentos. Mas na realidade, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu observava, eu tinha a Giovana, que tinha nascido aquele ano, era pequenininha. Eu tinha a Mônica e a Renata com 6 e 8 anos. E essa palavra de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, ficava meio difícil de entender por que Deus queria que eu amasse Ele mais do que eu amasse meus filhos. Então ficou esse embaraço, e pode ser que esse seja um problema seu também. Esse é um problema que a gente pode ter. Porque eu vi aquelas minhas filhas, eu amava tanto minhas filhas, eu queria tanto um filho, que eu demorei muito tempo, eu e a Vilma demoramos muito para ter filhos. Quando a gente teve, era a minha maior alegria, eram os filhos. Eu amava muito os meus filhos. Agora, em primeiro lugar, ser Deus. E é interessante essa história, porque por que você tem que amar mais a Deus? Como amar mais a Deus? Por exemplo, você pode se casar sem conhecer uma pessoa? Não, você não se casa com uma pessoa que você não conhece. Pelo menos uma pessoa decente não faz isso. Você quer conhecer a pessoa, namorar, ver se aquilo é o melhor, e depois você chega no casamento. Mas o necessário é se casar.
com a pessoa que você ama, que você quer. Então eu quero deixar claro para vocês que esse conhecer é o que traz os fatos. Se eu não conhecer Deus, como que eu vou pôr Ele em primeiro lugar? É totalmente impossível pôr Deus em primeiro lugar se eu não conhecê-lo. À medida que eu fui conhecendo Deus, eu peguei a notar que realmente Deus era confiável. Enquanto que a gente vive num mundo onde a gente desconfia, ou a gente não pode pôr confiança no homem, que a Bíblia fala que maldito do homem que confia no homem, e às vezes esse homem estamos nós mesmos. A gente não pode nem confiar em nós mesmo, porque nós somos homens e podemos trazer erros em nossa vida. No entanto, maldito do homem acredita no homem. Mas Deus, quanto mais eu conhecia, mais eu via que tinha conteúdo esse sentido de amar a Deus em primeiro lugar. E com o tempo, eu fui entendendo e amando mais a Deus, mas porque eu peguei conhecer a Deus. Eu peguei ler a Bíblia, eu peguei frequentar cultos de oração da igreja, eu peguei crescer na minha vida espiritual de maneira que agora eu vi um Deus que era superior a todas as outras coisas. Superior aos meus filhos, superior a tudo que eu conhecia. E nesse embalo que eu pude olhar para Deus e confiar mais em Deus, confiar totalmente em Deus, ser Deus em primeiro lugar. Quando eu pus Deus em primeiro lugar, aconteceu alguma coisa muito maravilhosa na minha vida. Eu olhei para o amor que eu tinha pelos meus filhos. Eu olhei para o amor que eu tinha pelos meus pais, pelos meus amigos. Agora eu olho para Deus e amo mais a Deus. E eu noto que aquele amor que eu tinha era insignificante perto desse amor quando eu passei Deus em primeiro lugar. Porque Ele, está lembrando do que eu contei a historinha da fonte? Ele é a fonte. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de paz. Ele é a fonte de alegria. Então, quando você põe Ele em primeiro lugar, os filhos tomam uma posição muito superior. Você ama muito mais. Você ama muito mais o próximo. Você não tem coragem de odiar alguém. Você não tem coragem. Porque você vai receber um caminhão de amor e você não pode não sentir essa presença de Deus em sua vida. Por isso, Deus é maravilhoso. Eu fui aí descobrindo, mas por quê? Porque eu conheci. Aqui fala amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então a palavra entendimento, ela tem uma diferença. Vocês precisam entender quem é Deus. Se não entender quem é Deus, você nunca vai chegar a amar a Deus sobre todas as coisas. Então que Deus seja louvado, porque eu vi que aquela fonte que lá no início que eu falei, sobre aquela nascente de água tão gostosa, tão pura, tão deliciosa, que me satisfazia de ficar ali, tomando aquela água, descansando, recuperando as forças, aquela fonte nem chegava aos pés da fonte que Deus tem de amor para nos dar. Eu só fiz essa comparação para ver o prazer que a gente tinha numa fonte. Mas agora eu não tenho o prazer só numa fonte. Eu tenho prazer nessa fonte também, porque ela também foi criada por Deus. Mas eu tenho a satisfação, a alegria da fonte do Deus vivo que sempre mostra para mim a paz, a alegria, a servidão, a honestidade, a dignidade, a honra. Deus me enriquece. Deus me enriquece com seus atributos, com o conhecimento do nosso Deus. Então, veja bem,
quanto vale a pena buscar entendimento para amar a Deus sobre todas as coisas. Sem entendimento, dificilmente você chega. Você não chega, nunca. Sem entendimento você não chega nunca a ver Deus em primeiro lugar. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, Ele te enobrece de tal maneira que você vai entender muito mais sobre o amor, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte do amor. Então, meu irmão, meu querido pessoa que está nos assistindo, eu gostaria que você também, na sua vida, pusesse Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas virão por acréscimo. Virão, porque Ele não promete e não cumpre, Ele promete e cumpre. Não é como muitas vezes nós que prometemos e às vezes não cumprimos. O Deus, nosso Pai, cumpre aquilo que Ele pede, promete. Que Deus nos abençoe e que você possa sentir a presença dessa fonte de vida, fonte de amor, fonte de paz. Louvado seja Deus. Amém.